Olá, meus amigos, começando mais um Pod Alfa de Alfaia Rodrigues, onde tudo começou lá na nossa infância. Eu, Luciano e um monte de amigos brincamos de quê, meu caro professor? Vixe Maria, brincávamos de quase tudo. Futebol, vôlei, taco, treta, MMA, briga era da hora. Brincávamos de quase tudo. Tu subia muito em árvore, essas coisas? Ah, cara, subia mais ali na Não, Alfaia. não subia não. Não, calma, na Alfaia era não. mais bolas, né? A árvore era mais na casa do meu avô, na Praia Grande, tinha árvore lá, era da hora. Porque lá na Alfaia tu vinha com a lancheirinha de lado, gelzinho no cabelo. Isso, olha o resultado do gel que aconteceu aí, ó. E hoje estamos com um convidado ilustre especial. Ó, tivemos que fazer a suadeira louca para poder trazer o cara. Mas a gente conseguiu. Apresenta ele, Luciano. Cara, quando a gente andava lá na Alfaia, eu tinha essa pessoa, o convidado, ele era meu colega. E aí, quando na fase adulta a gente trabalhou juntos, e aí o cara virou meu amigo, meu parceiro, que é o Anderson Costa aí. Seja bem-vindo aí, Anderson. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. Anderson, seguinte, cara, eu já sei mais ou menos a resposta, né? Mas como que foi a tua infância? Em que bairro foi? Onde tu brincava? Com quem tu brincava? Como é que foi essa infância aí? Bom, a infância foi provavelmente parecida com a de vocês, né? Acho que tem... A geração de hoje não vai ser igual a nossa, mas vamos falar que a deles foram as melhores. Mas, sem dúvida, a nossa foi, porque questão de segurança, questão de liberdade, a gente brincava de tudo. O risco era muito menor, né? Então, olha, a molecada era mais esperta. Então foi sensacional. A gente atravessava a rua com 5, 6 anos, 7 anos, né? Eu acho que a gente aproveitou a infância melhor naquela época que a geração de hoje, que é presa em casa, né? Ô Anderson, pra quem não te conhece, onde que foi a tua infância? Onde que foi? Eu morava ali no Imbaré, pegada ali Alfaia, na Frei Francisco, Delfim Moreira, quem o pessoal conhece ali, sabe que tem uma feira ali, inclusive aos sábados na Delfina, e então era praticamente ali. A gente, em vez de quando frequentava ali a Alfaia, frequentava ali a Bomboniere do Seu Manuel, ali, ali na esquina ali da Oswaldo Crocker, que era tudo um pertinho. Pica-pau, e praticamente era todo mundo amigo ali, né? Todo mundo amigo, todo mundo se conhecia. Todo mundo conhecia. Todo mundo se conhecia ali. Tirava contra, mesmo quando o futebol rolava. Então a gente aproveitou, assim, as mediações ali. Naquela época esses bairros eram top. Hoje em dia você vai atravessar a rua, tem que esperar meia hora para conseguir atravessar a rua. Naquela época era sossegadão, jogava taco ali no meio da rua. O semáforo do nosso tempo era 5 segundos. Hoje o negócio é 1 minuto e meio, 2, 3 minutos. Sem isso aí que o Anderson falou é legal, cara. A gente às vezes tirava contra na rua, não era nem na praia, era na rua. Que hoje é impossível, cara. Só tampão de dedão voando pra tudo quanto é lado. Aqueles gol caixote de feira, final de feira, né? A gente fazia lá, fazia aqueles golzinhos, né? Comprava aquelas telas vermelhas. Eu gostava saco de jogar de batata lá. também. Saco de batata. Eu acho que lá tinha umas travinhas de metal que vocês jogavam. Não tinha? Já era um pouco mais moderno, né? Que eu lembro que umas vezes eu ia lá e deu, caraca, trave de metal aqui, mano. Direto quando tinha briga, alguma coisa, aquela briga social entre amigos, um dava bomba na trave para quebrar, a trave se sobrava, era a primeira vítima, era a trave. É verdade, fazia já, quando tava perdendo, já dava um chutão na trave já logo para acabar o jogo. Aí já começava, aí a gente tinha que ficar pregando a gente não tinha dinheiro para martelo. E às vezes os nossos pais não tinham, ou tava longe, e aí a gente pegava as pedras. Aquelas pedronas e batia. Pô, era do tempo das cavernas, meu irmão. A gente era dos Flintstones e nem imaginava. Essa parte das travas aí me lembrou até do Judas, lembra? A gente fazia até... malhar o Judas. Pendurava o bichinho lá no poste e descia um sarrafo nele depois. Molecada não sabe o que é isso. Mas até hoje eu não entendia. Naquela época eu não entendia por quê. Eu sei que eu desci a lenha nele também. Eu também, cara. Então, mas eu não entendia. Teve um dia que a gente queria amarrar o Luciano, que ele era folgadão, amarrar também no poste pra dar nas pauladas, mas aí... A gente teve misericórdia dele, que ele era mais velho. Ô Anderson, e na escola, tu era mais um que estudou na Cidade de Santos ou não? Mais um que estudei na Cidade de Santos. Estudou não, tu ia lá, né? Cidadão, coisa boa, o colégio, até hoje eu passo lá, sempre quando eu passo na frente, dá aquele frio na barriga, né? É legal, né, cara? Quer entrar de novo? Eu entraria tranquilo ali. Pô, eu entraria também, cara. Eu entraria...
passaria... É estranho, porque quando eu passo na frente, parece que eu tô um gigante. Na época eu via tudo enorme, né? Exato. Você olha agora e fala, nossa, parece menor do que era antes. É verdade, pode crer. Ô Anderson, ali da molecada da rua, alguém estudou contigo na mesma classe, no Cidade ou não? Olha... Ou alguém estudou no Cidade? Todo mundo estudou no Cidade ali? Eu estudava mais com conhecido, assim, amigo meu, amigo, assim... De rua, do dia a dia, não, não tive essa sorte. Não tive. Apesar que era assim, no primeiro dia já fazia amizade muito fácil. Então não tinha problema, né? Mas se tivesse algum amigo, seria melhor ainda, né? Era bom aluno? Vixe. Olha, é complicado. Digamos que eu tirava nota para passar. Porque era o mediano, eu acho era o mediano. que na época eu não era tão estudioso, eu queria muito brincar, zoar. Era do fundão não é nas melhores, coisa boa, não é nas melhores referências. Não, mas eu tirava nota para passar. Não é, se olhar minhas notas, não é tão ruim, mas não é tão boas, não. E tinha alguma profissão em mente nessa época aí, cara? Ou só queria zoar? Eu não tinha profissão em mente, cara. Nessa época é difícil, a gente só quer zoar, a profissão brincar, era ser jogador de futebol. Surfista, né? Então, eu já fui de tudo. Eu já fui surfista, aproveitei muito, mas nunca tive... Pode crer, né? Tinha dia que tu ia surfar com o Emerson, não é? Isso, então. Mas eu nunca tive pretensão de ser algo profissional. Jogador é o sonho de todo mundo, desde que nasce. Mas a gente não vingou. Eu cheguei até a jogar na base da Portuguesa Santista, tá? Sério? Joguei. Eu saí do Fraldinha pro Juvenil. Juvenil, passei lá num teste. Mas na época minha mãe... tem os problemas das mães. Na época minha mãe não deixava... porque ela não tinha condições de me levar. Ela não deixava também tinha medo de ir sozinho. Tinha medo de ir sozinho. É isso mesmo. Aí eu podia ter vingado, né? Mas... Quem sabe? Tu sabia? Vou revelar uma coisa. Eu com 13 anos fui chamado para fazer um teste lá no Corinthians. E minha mãe não deixou. Porque eu tinha que viajar para ficar lá. Que bom pro Corinthians, né? Eu joguei na Portuguesa, eu lembro do vestiário. Sei, né? Cheio de saco de metade de laranja cortada, banana. Zagueiro de 2 metros é todo mundo que tem, né? Eu fiz 2 partidas, né? Daí a minha mãe encerrou isso aí e falou, não, tá... Naquela época não tinha informação, não tinha nada que... Foram 2 partidas. Onde que foram realizadas as partidas? No campo no Urico Mursa mesmo? Campo total do Urico Mursa. Caramba! Campo total. Vixe. Mas não foi oficial, foi amistoso, né? Preparativo. Aí eu peguei e minha mãe tirou. Até hoje eu taco na cara dela, né? Mas... Lembra, né? Lembra, né? Eu falei, mãe, a gente podia estar agora em Miami, morando em Miami, em qualquer outro lugar, menos aqui. Menos aqui. Mas a senhora me deixou aqui. É lógico que a gente ama o Santos, ama o Brasil, mas tá complicado hoje em dia. Pessoal, o Anderson está falando mal da cidade, ó. Não, é como eu falei, a gente gosta, mas mas poderia estar melhor, então, poderia estar melhor. Já está melhor, né? Mas vai saber, é muito difícil, né? Até para jogador profissional, difícil vingar, né, cara? É o que eu falo para ele. A molecada, ela lembra muito do meio de campo para frente. Os zagueiros bons, que eram aqueles que defendiam e faziam eles ser vitoriosos, eles não lembram. Ninguém lembra. Entendeu? Tinha muito injusto. Ainda bem que no futebol profissional não tem, né? Os caras ganham mais ou menos ali, do meio de campo para trás, ganha mais ou menos igual. Mas o cara tem que ser muito acima da média para ele ganhar acima de 1 milhão. Eu tinha muita complicação com quem jogava futsal na zaga. Mas eu tinha um conhecido que jogava na base do Santos na época, ele era federado, tudo lá. Ele não passava por mim, cara. Ele vinha querer para cima, eu falei, aqui não. Aí eu falei, aqui, lembrava, eu como zagueiro lembrava até, lembra do Alex que jogava no Santos? Lembro. Arrudão? Então era mais ou menos daquele jeito. De vez em quando eu gostava de me aventurar lá na frente, né, que ficar atrás também só defendendo, não tem, pro goleiro e pro zagueiro, não é a mesma graça do meio pra frente, como você falou. Ô Anderson, e aí tu foi crescendo, adolescência, e aí parte adulta, entrando na parte adulta, qual foi teu primeiro emprego? Olha, voltando até a pergunta, você falou se eu tinha profissão em mente, acabei nem... Na época, eu sempre gostei muito de carro, né? Mas eu não tinha isso como vício de profissão. Eu fui crescendo, eu caí para a farmácia por conta do meu pai, né? Tá, porque ele já era farmacêutico. Eu sempre tive paixão por carros. Hoje em dia, se eu não tivesse meu pai como referência,
eu seria um mecânico, alguma coisa assim, que eu gosto. Ligado à área automotiva. Eu gosto de mexer até por hobby, até assim, assisto vídeo no YouTube lá, como é que faz. Mete a mão no teu carro, aquela coisa toda. A cada 10 vezes, uma dá certo, entendeu? As outras 9 é desespero total, é mais ou menos isso. Mas eu gosto. E como é que tu chegou, tu falou farmácia, por causa do teu pai, né? Isso, e como é que foi na faculdade? Foi tranquilo? Faculdade, assim, a parte de farmácia tem a parte de biologia e a parte de química, né? Quem não gosta de química, não recomendo, que é química o tempo todo, é todos os tipos de química. Você tem do primeiro ao quinto, né? Hoje em dia eu não sei como está essa faculdade. Então tu trabalhou na área da farmácia o meu pai já tinha comércio, eu fui trabalhar com ele. Ah, tá. Aí fui fazendo faculdade junto com isso, né? E a faculdade foi tranquilo, assim. Eu tive muita dificuldade com a parte química, a parte de biologia eu era era um bom aluno, até porque eu gostava. A parte química que era mais, entre aspas, chato, quem gosta que me perdoa falar isso, mas eu corri atrás. Eu tive que assistir aula nas engenharias em outro horário, pedir pro professor para me ajudar. O professor ficou entender melhor. O professor ficou, inclusive, ele ficou bem feliz. Ele falou: aluno interessado, ajuda com o maior prazer. Fui lá, me ajudou, aí eu peguei, inclusive eu decorei a tabela periódica todinha, cara. Aí eu vi que eu já tava ficando craque. 13 já, 13, mas foi bom. Ô Anderson, aí tu falou que tu já fez, né, ali por uma influência do teu pai. Quando você cursou a faculdade, a ideia era trabalhar com o teu pai, ou tu pensava em trabalhar em drogaria, indústria, em outra área, ou com o teu pai? Como é que foi? Não, era com meu pai. Meu pai, ele era minha inspiração. Teu pai é vivo? Não, meu pai faleceu em 2017. Meu pai era minha inspiração, ele tinha um conhecimento absurdo sobre farmácia, que ele trabalhava desde os 14 anos, né? Naquela época mais antiga, as crianças já trabalhavam, não tinha aquelas línguas de lei. No tempo do Tiradentes, né? Então as crianças já nasciam, já tinham que trabalhar, e não tinha lei aqui, não podia falar, não pode, essas coisas. Então meu pai sempre trabalhou, ele tinha muito conhecimento. Ainda não tinha assinado a liberdade. A liberdade, E ele era aquelas pessoas bitoladas em trabalho, porque a pessoa mais antiga só trabalhava praticamente. Então eles não conseguiam fazer outra coisa. Aí eu queria aproveitar o conhecimento dele, né? E tu chegou a pegar e virar empresário também? O que acontece? Meu pai tinha a farmácia dele, meu irmão, a gente abriu outra, por meu irmão mais velho, né? Que também era farmacêutico. Eu fui trabalhar para outras empresas, empresa privada, até para conhecimento. Drogaria nunca tinha trabalhado. Eu trabalhava só com manipulação de medicamento. E fui para cair para drogaria. Aí caí para drogaria, ainda conheci o Luciano. Não, a gente se conhecia, mas ali que negócio. Aí fui trabalhar com o Luciano, meu Deus. Com o palhaço, né? O palhaço da Alfaia. Eu lembro, cara, eu tô lá no balcão e entre esse cidadão deu, o Anderson, será que ele vai comprar uma coisa? Ele todo o time, não, Luciano, onde que eu me apresento? Quem é o gerente que eu vou trabalhar aqui? Aí já começou a racharia, mano. Aí lascou, mano. Aí já lembra de todo o passado. Eu tinha acabado de me formar e não tinha experiência, na verdade, né? Mas aí tu já tinha uma caminhada. Não, já era antigo de farmácia. Já tinha experiência. A gente tinha um manager lá também, né? O manequinho, coach, filho. Tinha um senhorzinho lá, seu Manuel, pegava eu e o Luciano, era só esporro. Era só gerente? Ele era balconista dos anos 70, Era um balconista antigão, mas ele era muito respeitado. Ele era Caxias. Mas ele chato, quem tem assim, não tem muita paciência. Esse. Só que eu e o Luciano, a gente absorvia o lado bom dele, o lado ruim a gente ria. Tinha lado bom? Tinha. Ele falava a substância do produto, a gente tinha que achar a marca na prateleira. Ele ensinou muito a gente, cara. Legal. Sou grato. Cara, tipo um professor, né? Ele que me ensinou a preencher receita, ele me ensinou coisa básica. Quando você pega um medicamento, puxa, eu deixava os buracos, ele só de olho. Até o dia que ele me pegou, falou, vem aqui, querido. Vem tapar tudo, coloca os blocos de volta. Até hoje eu passo isso para as pessoas mais novas. Falei, vem aqui, querido. Aqui, ó. Mas, Anderson, agora tu tocou no assunto drogaria privada, né? Então, a pergunta fatal.
Aplicar injetável, a famosa injeção, meu irmão. Que desafio, hein? Esse é um desafio. Rapaz. E já aproveita e já conta uma resenha. Não. Então, a gente... Tu já tem que dar injeção no Luciano? Eu nunca tinha aplicado injeção também, e morrer de medo. Aí o seu Manuel tinha uma aplicação de Noripurum na época. De quê? Noripurum Explica é um medicamento é. para pessoa que tem anemia, a base de ferro, a pessoa que tem anemia, e a pessoa estava fazendo tratamento para anemia. Aí a pessoa foi lá aplicar. Aí o seu Manuel chamou eu e o Luciano para assistir aquela aplicação. Desculpa, fala o tamanho da agulha, como é que Não, então, peraí, detalhe, vamos chegar lá. E o Luciano também na época em choque. Eu não com essa aplicava situação, então, o Luciano também não gostava. Nunca tinha visto uma pessoa nua, né, Luciano? Ali já tinha algum, já tinha. Aí fica nervoso, né? Fica nervoso. São Manuel foi preparar a injeção, quando ele tira a agulha para aplicar, pensa em 2 pessoas paralisadas, assim, eu não consegui nem respirar. O Luciano em choque. Fora assim. A grossura da agulha, né? Agulha de tricô, meu irmão. A agulha... É de tricô. Pra quem conhece, quem faz a aplicação de Noripurum, sabe que a agulha era bem grande, cara. Não é questão de calibre, é grande. Comprida. Porque ela não é... o intuito dela não é atingir o músculo. Atingiu o coração. Olha, aquela ali, se quisesse, chega fácil. Caraca! Viu? Aí eu e ele, na hora que a gente viu, a gente saiu de lá traumatizado. Aquele dia nem dormi direito. O Luciano, então, o cara que não parava de falar, trabalhou quieto o dia inteiro. Eu não sei qual era o problema dele. Cara, vocês falaram o negócio da agulha. Traumático. O Luciano não trabalha, ele não parava de falar e dar risada com alguma coisa. Era sempre tirando sarro. Aquele dia ele tava aqui, assim, ó, paralisado. Agoniado. Então, eu falei, caramba, o gato comeu o cara. Foi complicado. Vocês falando de agulha, eu lembrei eu tava correndo lá na Alfaia, atrás da bola, e lembra que tem aqueles portão que abria assim, pra fora da calçada? Eu não vi. Aí bati o joelho aí um portão veio pra dentro, o outro não ia. Eu no embalo, bati no outro, capotei. Beleza. Fiquei ali uns 5, 10 minutos, mó dor absurda, só osso, só rótula. Ó, chegou a sair até faísca, assim, ó, do ferro batendo na rótula. Aquela esmerilhadeira, né? Aí peguei, aí beleza. Isso foi por volta de 11, meio-dia. Aí fomos para casa de uns familiares que tinham um aniversário. 5 horas da tarde, o joelho inchado em cima e uma dor insuportável. Eu já não conseguia deixar esticada, porque doía, e não conseguia deixar dobrada, porque também doía. Aí falei para minha mãe, ó, como é que tá o joelho, beleza. Fomos pro hospital. Quando chegou no hospital, o cara me tira aquela agulhinha básica. Joelho. Pô, grandona e largona, porque é pra tirar a água do joelho. Tirar a água do joelho? Lá naquele UPA lá do Central. Daquele UPA do Central. Afonso Pena, né? Afonso Pena. Ele chegou pra mim, aí olhou, a minha tia tava do lado, assim, lá fora, esperando de frente, né? Aí ele pegou, abriu o negócio, eu falei, pra onde é isso? Aí ele olhou pra mim bem sério, falou assim, aonde tá doendo? Aí eu apontei, pra cá. Aí ele falou assim, é pra aí mesmo que vai. Folgadão, malandro. Folgadão, eu com 13 anos, 12 anos. Pô, me deixou desesperado, meu irmão. Eu falei, vou morrer aqui. E a dor, e ele enfiava lá e batia nos músculos. Nossa, que dor, velho. E dava só choque, não é? Absurdo. Porque ele tem que fazer assim para recolher a água toda do joelho. E o negócio... Pronto, enfaixei. No dia seguinte, 8 horas da manhã, eu tava jogando bola lá, mancando. Nunca mais tive água do joelho, porque a pessoa diz que quando tem água no joelho, vira e mexe, de passar tempo tem. Acho que por causa de fazer exercício e tudo, nunca mais tirei água do Mas joelho. você era novo, né? 13 anos. Geralmente que tem água no joelho bastante, pessoa que tem reumatismo, artrite, essas coisas, né? E é de tempo em tempo, né? Então. O negócio Daí incha mesmo, viu? E tem que tirar mesmo. E dói absurdamente, cara. Ô Anderson,
Tu estava falando da história do Noripurum, mas o Alexandre perguntou antes, tirando essa do Noripurum, tem alguma outra resenha, algum caso engraçado, cara? Que aconteceu na loja, no balcão, sei lá? Ser agredido? Comigo já. Quem trabalha com público... Ser agredido Quem trabalha com público em todos os setores não é fácil. Ainda mais farmácia, que ninguém gosta de entrar, cara. Ninguém gosta de entrar. A pessoa já entra, a grande maioria, já doente, né? Já entra mal. A pessoa não quer gastar com remédio, não quer, gasta porque tem que gastar, porque senão não fica bom. Então. Mas e com cachaça? Com cachaça vai todo mundo feliz. E com cigarro? Vai todo mundo feliz. Aí entra uma Casa Bahia pra comprar uma TV, é outro patamar, nível, é outro patamar. Farmácia, a pessoa entra na força do ódio, né? Tu já vê o ódio nos olhinhos da pessoa. Então, quem trabalha em balcão, né, sabe que atende público é complicadíssimo. Eu já vou caixa em cima de mim, já fui xingado. A pessoa vir com a caixa de controlado, quer comprar sem receita, aí pega, joga, aí eu desvio, aí... Matrix. Cara, você tem que ter a cabeça muito boa, trabalhar com público. Senão você todo dia agride um. Pra mim faz parte. A pessoa vai embora, eu começo a dar risada, né? Eu não posso ficar nervoso, nem fico. Mas tu sempre foi um moleque de boa, né? Então, eu não lembro de tu... Isso, graças a Deus. Se eu fosse farmacêutico... Pessoa que... Era todo dia uns 3 voando lá pra fora, assim, alguém... Pessoa que trabalha com público tende a ficar um pouco intolerante até com as pessoas, né? Sim. Por conta disso. Só que é muito pouca a pessoa que vem pra te estressar. A maioria é de boa. Cara, é de boa, eles sabem que não é fácil. Então, eu levo sempre numa boa e explico para as pessoas que absorvem esses problemas dos clientes estressar eles. Eu falo, não, aprende a separar. Com o público, separa, ainda que senão você vai absorver tudo isso para você. Senão você acaba levando até para dentro de casa. né? Então, exatamente. Vai mesmo. E tem gente que sofre muito com isso. Sim, até se adaptar, entender que aqui é aqui. E a casa é casa, e não é só área farmacêutica, é um monte de área, né? Tem dia que eu saio do trabalho e respiro e falo, hoje é aquele dia que graças a Deus terminou. Graças a Deus terminou, Não é fácil não, Ô Anderson, fala pra gente como é que é o dia a dia na farmácia, porque quem nunca trabalhou numa farmácia acha que tu fica ali em pé o dia inteiro e não faz nada entregando. Meu irmão falava isso, que eu era entregador de caixinha. Né? E como é que é como é que é trabalhar no cais, né? Ele carregava a saca e eu a caixinha, o problema é dele, meu irmão. Se ele quer carregar saco, biscoito aquilo. Como é que é o dia a dia? Como é que é a rotina dentro da farmácia? Porque o cara acha que tu fica lá em pé dando caixinha. Como é que é o dia a dia? Já vamos começar que você falou bem, fica em pé. Não é para qualquer um ficar em pé o dia inteiro, que a gente fica em pé. Se você sentar, cara, fala, tem lenha que você pode sentar, senta lá então. Você vai ver, rotulado de preguiçoso, de tá cansado, tá vendo? É mais ou menos isso. Perseguição. Ninguém gosta de ver ninguém sentado. Onde eu tô agora, graças a Deus, é de boa, mas assim nas grandes redes, você não vê ninguém sentado. É verdade. É raro. Até por causa do movimento também. Tem mas tem hora movimento. Que fica de boa, né? Sim, assim, tem. A gente sabe os horários de pico. Tem hora que mais na área é imperdoável. Sentou, já é mal visto. E além de atender o público, as nossas tarefas também não é fácil lidar com medicamento o tempo todo. Você pode vender errado, acontecer de vender errado. Você tem vigilância em cima da gente, o conselho de farmácia, eles vigiam todo o nosso trabalho, receita, parece que é fácil, mas não é. A gente pode lidar com vidas, querendo ou não, né? Você vende alguma coisa... Lidar com vidas, literalmente, né? Você vende alguma coisa que, por exemplo, um medicamento errado ali... Ou sem prescrição médica. Exatamente. Há casos também... Uma vez eu estava atendendo uma pessoa, era Dimorf. Dimorf é um medicamento de morfina. Sim. Às vezes pode ser ali uma pessoa que fez uma cirurgia ou uma pessoa com câncer. E nisso tinha duas pessoas que trabalhavam comigo rindo, conversando uma conversa alheia delas, né? Aí a cliente foi embora, eu peguei elas e falei, pelo menos nunca mais faça isso. Porque eu estava atendendo uma pessoa que podia ser um tratamento de câncer ali, a pessoa não estava bem.
a gente não tem nada a ver com dando com risada dela, e a pessoa aqui, pode compreender que é com ela. Isso, ali é um lugar que a gente tem que ter empatia, querendo ou não. Falar, não tem nada a ver. Não é assim. Você trabalha. Se você não tem empatia com a situação da pessoa ali, vai procurar outro tipo de trabalho, entendeu? Não é fácil. Trabalhar com pedreiro. Pedreiro tira uma onda. Pedreiro zoa. Total. Quando passa as mulheres lá na frente das obras, né? Então, Se liga não, tu pedreiro aí mexendo com a mulher dos outros pra tu ver. Ô Anderson, o maior desafio no teu trabalho, para quem trabalha em drogaria, qual que é o maior desafio, cara? Hoje eu vejo, a gente tem que estar atualizado, Luciano. Cada dia, cada semana lança um medicamento diferente. Se você não tiver atualizado... Tá que nem celular? Exatamente, bem pior, isso mesmo, né? Você cai uma receita, você, nossa, o que é isso? Não sei, você vai falar isso para a pessoa se assusta. Se você não sabe, então você tem que estar atualizado, tá ciente do que tudo que está acontecendo, tá sempre dando... Eu, por exemplo, quando eu estou trabalhando, graças a Deus eu tenho acesso à internet, eu vivo pesquisando, né? Vivo lendo. Você vive se atualizando. A hora que dá, eu sempre tô conseguindo fazer isso, né? E eu vendo se tem alguma lei nova, alguma coisa, porque... imagine, como eu falei, a pessoa chegar e tá uma pessoa leiga lá na sua frente. Hoje tu é proprietário de uma farmácia, é isso? Não, hoje tu trabalha meu irmão cuida da nossa parte do meu pai, né? Meu irmão que está cuidando. Eu trabalho em outra empresa. Tá. Até porque parece que esse foi meu destino, né? Desde que eu me formei, eu sempre trabalhei em drogaria. Então eu tenho quase 20 anos de profissão. Eu me aventurei em hospital na época de Covid, estava precisando de todos os profissionais, né? Desde farmacêutico, médico, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, enfermeiro, auxiliar. Então, tinha muito emprego. Eu fui nem pelo dinheiro, eu acho que estava precisando. E na parte de farmácia e hospital, principalmente de hospital de campanha que eu trabalhei, você precisa ter alguém com conhecimento para preparar a medicação das pessoas que estavam internadas, né? Não é assim, não precisa de ninguém, só do enfermeiro, não. A gente cuidava dessa parte todinha, né? Da preparação. Os médicos passavam as medicação, os enfermeiros passavam para a gente fazia a separação, e de vez em quando corrigia alguns médicos por causa de dosagem, né? Tinha muito médico estava recém... Vocês corrigiam a dosagem? Então, tinha muito médico que não tinha experiência. Inclusive, não tinha experiência com aquela situação também, né? Sim. Porque foi na verdade, todos, né? Foi um desespero de profissional do caramba. Então... Eu estava trabalhando com muita gente, assim, entre aspas, recém-formada. Leiga no assunto. Eu não tinha também conhecimento de hospital, do dia a dia. Eu fui pegando... loucura, hein? Eu fui pegando com... É loucura. Então, eu fui pegando com uma amiga minha que já tinha experiência, o tempo todo entrando em contato com ela. Corri atrás, já tem outros hospitais para buscar medicação para não faltar, né? Que você tinha que ter compra de base. A gente não tinha base na época, se ia precisar muito ou pouco. Então, tinha que ter controle de gasto. Foi um aprendizado e tanto. Mas Anderson, era a próxima pergunta que eu ia fazer, por incrível que pareça, tu citou. Você já falou uma parte, mas como é que foi a partir de 2020 com a pandemia? Você falou que trabalhou no hospital, mas no início você estava nas lojas ainda. Como é que foi o dia a dia, o medo de se contaminar? Como é que era isso aí, cara? Todo mundo tinha medo. Todo mundo, muita gente. Eu conheci muita gente que... tô com dor de barriga, não ia. É medo. Sabe, eu sabia disso, mas não deixa... Eu entendo, a gente usava máscara e rezava. E não adianta você pegar e abandonar o trabalho. Ali, naquela época de pandemia, farmácia e supermercado lotava, gente. Farmácia faturaram horrores, cara. O mercado também E tu tava trabalhando na tua junto com teu irmão? Tava ajudando lá, mas também em drogaria. Mesma coisa. Tu trabalhava lá e depois entrava numa outra drogaria. Foi a época que eu mais trabalhei. E ainda trabalhei no hospital também, né? E acabou ficando milionário, né? Porque a venda... O que acontece nessa época... É loucura. Tava uma loucura. Eu tava mais preocupado em manter a vida, porque... Além da doença, quantas pessoas foram mandadas embora, quando o desespero... Olha, foi terrível. Só de pensar até me arrepia. Eu fiquei 5 meses parado. Então, surgiu muita oportunidade para o pessoal de saúde, mas eu ficava pensando nas outras que estavam sofrendo, que estava tudo parado, né? É complicado manter, né? Mas, Anderson, tu ficou durante a pandemia, tu ficou quanto tempo na drogaria? Tu lembra ou não?
Não, eu mantive meu trabalho. Tu manteve a drogaria e o hospital. E quando que mais ou menos normalizou, assim? Já ia trabalhar mais tranquilo, sem medo? Teve uma época que diminuiu os casos de lembra? Baixou, todo as ondas, quis né? voltar à vida. Sim. E depois o bicho pegou de novo, Sim. gente. Sim. Aí voltou a rotina de novo. Só que aí a gente já estava um pouco mais preparado, né? Aí depois, quando foi acabando, entrou vacina, essas coisas... Aí, graças a Deus, o hospital de campanha parou, aí eles encerraram o contrato, eu falei, esse é um contrato que eu queria que encerrasse, não fazia questão nenhuma, não quero que tenha hospital, não quero que tenha essa doença. Anderson, agora trocando ideia com vocês a respeito disso, me veio uma pergunta fora do script na cabeça. Vocês que entendem mais sobre a parte de medicação, o que vocês pensam a respeito de pessoas que tomaram vacina e morreram de Covid? O que vocês pensam? O que passa na cabeça de vocês? Que tomaram? Que tomaram. Eu tomei vacina. Eu acredito, lógico, eu falo para todo mundo, tomem. Mas muitas pessoas não acreditam, porque essas experimentais é complicado. A pessoa pode ter 1000 coisas na cabeça, né? Falar, e se mais para frente me dá uma reação? Eu entendo, eu sou uma pessoa a favor da liberdade, entendeu? De pensamentos. A pessoa não quer tomar, não toma. Sim, se cada um sabe da sua... Isso, eu na época lá estava desesperado, eu peguei, bem na época que não tinha vacina, não tinha nada, peguei Covid e fiquei... E tu? Fiquei arriadão. Cara, primeiro que a vacina já falou que ela não era 100% eficaz, né? Mas vale o risco. O risco você já gera o risco. Exatamente. Então, mas eu aconselhava todo mundo. Vale o risco, entendeu? Porque a gente não sabe. Você não vai. Vamos supor, na pior das hipóteses, morrer sem lutar. Então, o que eu entendo é isso. Eu fui estudar um pouquinho da vacina, não, da Covid, sobre vacina. Sim. E ali estavam dizendo que as vacinas, para chegarem ao ponto de 100% eficaz, elas demoram entre 8 a 12 anos. Sim. Isso aí tá lá, ninguém mentiu, tá lá, os relatos. Então você tem que pegar uma cidade, você tem que testar na população daquela cidade, ver o quanto de reação teve, o quanto de eficácia teve para chegar na situação. E aí montaram, obviamente, no desespero, até porque tinha que fazer, eu também não vou dizer que não tinha, mas montaram a primeira vacina em 8 meses. E aí você fica pensando e analisando. Então é o que eu estou falando, eu sou que nem tu. Sobre vacina, tomar ou não tomar. Eu acho que a pessoa tem que tomar se ela quiser, e se ela não quiser, não tem que tomar. Por quê? Vamos lá. Tomar vacina não significa que você não vai pegar novamente. Tomar vacina não significa que você não vai passar o vírus para outras pessoas. Você somente está cuidando de si próprio. Você não está cuidando da vida do próximo. Sim. Porque se você tomou vacina, está imune, e aí você pega Covid, para você não acontece nada. Você está saindo na rua e passando Covid para os outros. Mas você tomou vacina. Mas aí tinha todo o protocolo. Você continuava com a higienização, mas aonde máscara, tu viu a gente respeitando? Não, mas aí é a cultura. É a cultura. Então, é isso que eu tô te falando. As pessoas, elas queriam só si. E não ter a empatia de coisa. Quando eu peguei, eu tinha trabalhos para fazer que já tinham fechados. Eu falei para cancelar os trabalhos em respeito às pessoas. Sim, fez bem. Eu tenho que ter empatia. Eu não sei se a pessoa está lá dentro da casa dela, onde eu vou entrar, tem um idoso, tem uma criança doente, tem uma pessoa doente já com coisa, com a imunidade baixa. Então, quer dizer, o que faltou na cabeça da gente brasileiro, ou também até em outros países, é isso aí, a empatia de se preocupar com o próximo. Não, a pessoa tomava lá e eu vou lá, sou o Superman, não vou pegar mesmo. Ela dá uma reforçada, né, na imunidade. Sim. Mas não impede a pessoa de acabar, infelizmente, falecendo. Mas
É importante. Mais pra frente, muita gente que não tomou vai querer tomar. Vai falar, agora tá seguro, agora eu tomo. Não que não acreditava na vacina, mas tinha medo dos efeitos colaterais, das consequências. Tem médicos falando que tem algumas vacinas que tinham consequências. Que trabalhava comigo que falavam, não vou tomar. Eu falava, eu respeito qualquer um, cara. Respeito quem toma, quem não toma, quem é a favor, quem não é. Eu falava, eles me explicavam o porquê. Eu também considerava, eu achava justo. Eu só fiquei triste na época, um negócio de política, uma briga daqui e dali, por causa disso, não devia existir isso. Eu acho que na hora deveria se unir e coisa. Não, se aproveitaram da situação para criar uma guerra. Então, queria ter uma guerra, isso aí. Olha, mas o povo lá. Com tanta situação ruim que estava acontecendo. Com a mão no bolso, porque não sabe o que fazer. Então. Eu mesmo não sabia o que fazer. Meu pai ficou 22 dias de cama. E eu cuidando dele, e quando levava ele com saturação baixa, quando ele levantava, a saturação voltava ao normal e mandava ele para casa de novo. 22 dias com febre na cama. Quando eu peguei no começo, eu fiquei isolado. Tá Covid não, né, pô? Não, hein, pô. Eu fiquei isolado lá no quarto, né, para não passar para ninguém, e eu só fiquei bem fraco. Eu não tive falta de ar, não tive isso, mas eu fiquei bem fraco. Aí eu lembro que eu tava com uma tosse, aquelas tosses de gente de Covid mesmo, aquilo me assustava. E perde o fôlego, né? Então, aí eu tava relutando em fazer inalação. Eu falei, preciso fazer inalação. Só que a fumaça da inalação, tanto que em hospitais hoje em dia, você não consegue fazer inalação. Por quê? Só com inalação chama-se reinalante. É uma inalação que não sai fumaça. Aquela fumaça é contaminante. Nebulosa, então, você vê, chama nebulosa. Isso, você vê que não fazem mais inalação. Não faz mais? Não, eu não lembro até então, pode ser que hoje em dia voltou. Até então não estavam fazendo mais por conta da Covid. Né? Porque aquela fumacinha ajudava a espalhar a bactéria, o vírus. Foi quando eu fiz, quando eu comprei as minhas até porque é o vapor de um líquido. Eu mesmo na época me tratei lá, eu mesmo tomei os medicamentos. Só quando eu realmente comecei a tomar uns antibióticos junto com inalação que eu fiquei bom na hora, cara. Passou na hora. Mas eu relutei para fazer inalação, né? Ô Anderson, mudando um pouquinho de assunto aí, que esse assunto tá tenso, hein, cara? Isso aí... E a gente fica com calor, né? Esse aí, em qualquer geração vai ser tenso, né? Daqui 20 anos vão falar, não vai ser bom, né? É porque deixou cicatrizes, né? A primeira, pavor, né? E a primeira doença incontrolável que esta geração viveu. Porque teve a peste negra. Gripe espanhola, tiveram outras. O pior foi pra eles, não, mas eu acho que a peste negra foi a pior, né? Não tinha informação nenhuma. Exatamente. Não tinha conhecimento de nada que estava acontecendo. Né? A gripe espanhola, ela foi mundial? Não chegou a ser. Foi mundial. Não, foi. Teve, eu sei que aqui no Brasil teve também. América Latina foi mundial. Mas eu acho que não foi mundial, não. Acho que foi Inglaterra, Europa, né, foi? Na Inglaterra, na Espanha. Tem a gripe suína, teve uns negocinhos, mas não daquela proporção gigante. Mas, Alexandre, esse papo aí dá calor, a gente lembra deles, cara. Te lembra deles? Deles quem? Mundial, refrigeração, seu ambiente na temperatura certa. Empresa com mais de 20 anos no mercado, atendimento é 5 estrelas. Eles trabalham com vendas, manutenção e instalação. E temos também a Turtle, que é uma camisa refinada de algodão egípcio. E ao comprar uma camisa da Turtle, você também ajuda aí algumas instituições. SOS Câncer, SOS Bichos e Missão África Turtle. As camisas deles são boas, né? São. Bacana. Malha egípcia, né? E temos aí também os nossos amigos do estúdio Tela VIP. Você que quer fazer o seu podcast, o seu comercial, algo relacionado à gravação profissional, entre em contato com eles no @TelaVip. Toca daí, Lu. Ô Anderson, explica rapidinho aí para quem é leigo qual que é a diferença de medicamento genérico, similar, referência, homeopático. A galera fica... O farmacêutico fala, a pessoa fica assim... Eu posso explicar de uma maneira assim, bem simples, né? Se a gente for falar técnica, praticamente ninguém vai entender. Entende. Medicamento de referência é um medicamento inovador, aquele que, vamos supor, não existe medicamento agora. Fizeram um medicamento para dor de cabeça que ninguém tem, que ninguém conhece, que passa em 5 minutos. Lançou o medicamento. Então você é um medicamento inovador de referência. Ele tem um nome, tem a marca. Tem um fabricante. Você vai comprar, geralmente são caros, porque eles são novos, lançamentos.
são mais caros. A pessoa fala, tem genérico, que é a cópia, né? Mais barata. Não tem. Ele fica patenteado de 10 a 20 anos, praticamente. Ou seja, não pode ele fica de uso exclusivo. De uso exclusivo. Por quê? Teve pessoa pesquisou, descobriu, fabricou o medicamento, então ele criou a patente dele. Para ele ganhar o dinheiro dele pelo estudo e o sacrifício que ele fez. Mais ou menos depois dessa época, você pode liberar o genérico. O que são genéricos? São medicamentos iguais de referência, esses inovadores. É igual mesmo? É igual, olha, isso aí é muito Porque é barato, isso é igual. Então, porque ele tem isenção de imposto. Ninguém sabe, mas o genérico, ele não tem o mesmo imposto de outros medicamentos. Entendi. O genérico, ele foi feito para ser mais barato, para baixar o custo. Né? O genérico é a cópia do original, gente. Eu não sabia disso. É a cópia e por que que teve genéricos que a gente toma não faz efeito e o original faz efeito? Aí tem a ver com o corpo? Não, vamos lá. Mas tu sabe o que acontece? O médico passa um medicamento para você. Você vai lá e compra o original lá, toma. Depois de mais ou menos vamos supor, você está fazendo um tratamento crônico, que no próximo mês. No próximo mês tu vai comprar um genérico. Se você tomar de novo, não é o mesmo efeito. O corpo acostuma com o medicamento. Ele se adapta ao medicamento. Então, ele nunca vai ser igual àquele primeiro impacto da primeira vez que você tomou. Então, muita gente, não é o mesmo efeito. Não é porque o corpo se acostumou. Não quer dizer que o outro é mais fraco, né? Então, o genérico aí acaba culpando o genérico por ser mais barato. Não tem nada a ver. O genérico é mais barato por isenção de impostos do governo. Ele não tem marca, ele tem só substância. Só o fabricante. Tem um genérico escrito na caixa bem grande. Então, isso facilita muito, principalmente o bolso das pessoas. Tem uma diferença, eu já vou falar do similar, tá, gente? Do genérico, do original, vamos supor, na parte de fabricação do medicamento, não da parte do medicamento, mas como você falou, o corpo, a base. Você pode pegar um medicamento genérico, comprar o mesmo medicamento de 5 laboratórios diferentes. Um é verde, outro é azul, outro é amarelo. A pessoa fala, não é igual. Eles não são iguais, cada um faz de um jeito. Só que essa base, o que acontece? Às vezes aquele amarelo ali, a pessoa tem um corante ali que faz mal à pessoa, entendeu? Então tem certos laboratórios genéricos que você vai comprar, a pessoa, eu tomei isso aqui, me deu dor de cabeça, me inchou isso. Isso é verdade, gente. Acontece. Justamente por causa da base de como é feito o medicamento. Não que o medicamento ali, a miligrama... seja incorreto. Não, é incorreto. Está certinho, o medicamento vai fazer efeito, só que o que mexe muito é o efeito colateral. Por causa dessa parte aí de corante, um outro ali ele não tem, então eu prefiro desse laboratório. Tem gente que fala, eles querem fazer a pílulazinha tem gente que vai comprar com o modelinho dele. Tem gente que vai comprar um medicamento e fala, você não tem do laboratório tal? Quando eu tenho, eu vou lá e pego. Tem gente que, até na hora de vender, que frescura. Não é frescura, gente. A pessoa passou mal. Acostumada, ela está se dando bem com o medicamento, não troca, vai lá, continua com ele. Não questiona, entendeu? Você falou no negócio de dar dor de cabeça, essas coisas. Tinha uma molecadinha que tinha uns crânio grandão, assim. Será que eles tomavam, a mãe deles cabeça de todos nós, né? Dava umas pílulazinhas pra ficar com a cabeça inchada, enxaqueca? Acho que tinha que tomar a cartela toda, né? No caso de alguns. Que era. Tinha que tomar e o negócio dava uma viagem pra poder fazer efeito, né? No negócio? Pegar o voo. E o similar? O similar, gente, ele passa... Vamos lá, o similar é um medicamento de marca também. Você olha, parece que é um original. Não tem genérico, tudo. É a cópia do genérico do original. Só que ele tem 2 testes, né? Bioequivalência e biodisponibilidade, que vamos supor, a miligrama tem que estar igual e o tempo de ação do medicamento também faz diferença. Hoje em dia, tem gente que assim, não gosta de similar, fala, similar não quero. Isso é coisa de 20 anos atrás, gente. Hoje em dia os medicamentos estão super modernos, inclusive são a própria Anvisa libera, vamos supor, você vai comprar o original, você pode comprar o similar de tal laboratório, porque ele passou pelo mesmo teste do original. Só que o similar não passa, não são todos os laboratórios que passam pelo mesmo teste de original. Ou seja, eles tiram a bioequivalência lá, faz um lote só. Então a pessoa fala, não confio no similar. Gente, hoje em dia, 2025, os medicamentos similares estão show de bola, cara.
não tem nada a reclamar. Não são os mesmos de 20 anos atrás, cara. Que tinha muito isso de... Então, se a pessoa te oferecer esse, se achar que cabe no seu bolso ou você gosta daquele laboratório, porque às vezes o mesmo medicamento que faz o de referência, faz o genérico e faz o similar. E é o mesmo, você olha, abre ali, tá mesmo compreendendo. Em cima desse teu comentário aí, desculpa eu te cortar, eu vou contar uma história, eu não vou falar o nome do padre, mas tu vai saber quem é o padre. O cliente chegava lá e pedia medicamento tal, e ele vinha com referência, genérico e similar, e o cliente questionava, mas é o mesmo efeito? Ele falava assim, olha filho, saiu tudo da mesma panela, o que muda é o paletó. Falava assim pro cliente, malandro. Você nota assim, por exemplo, peça de carro. Você vai lá, eu quero comprar o original. Se você pegar o CNPJ e descobre quem faz aquela peça, ele também vende a peça sem a marca, mas é a mesma original. Você paga menos da metade do preço. Então, tem gente que, se você tiver condições de pagar o original... É igual alimento, tem muito alimento que é fabricado pelo mesmo... Então, se você tem condições de comprar o original... só a marca. Exatamente, compra o original bem caro. Eu tenho condições, vai lá e compra. Eu também compraria. Mas 90% da população não tem condições, né? Vai e compra um genérico similar. Que nem o fabricante da Unilever, ele fabrica para um monte de marca. É o mesmo fabricante. Que nem marca de óculos, essas marcas de óculos importadas, é o mesmo fabricante, é a mesma, só que sai Ray-Ban, sai Oakley, sai... Se você estudar a fundo as marcas de óculos, você vai ver que é o mesmo fabricante. Ô Anderson, algum BO na loja que já teve treta na loja que você estava trabalhando? Balconista querendo bater em balconista por causa de comissão. Ou um cliente chato, assíduo, né? Que ele sempre tá indo lá. E aí ele foi pedir um remédio e aí tu deu aquele lá que... Tipo, agora eu vou lascar com ele. Bebe esse aqui que esse aqui tá bom. E deixou o cara 4 dias no banheiro? Não, nesse tipo de situação não. Mas tem cliente quando já entra você vê ele na porta, não fica ninguém, cara. Não fica ninguém, porque é o cliente mala. Ele espanta, ele espanta. É cliente que quer ficar conversando o tempo todo, a gente não tem tempo, a gente conversa, mas e o tempo que a gente tem, a gente não quer ficar com ele. Cliente chato, a gente escuta muito o negócio de preço, cara. Preço estressa a gente demais, dá vontade, a vontade que eu tenho de chegar e falar pro cliente, porta da rua, sementinha da casa, vá lá, não sei onde você tá falando que é barato, compra lá, a vontade é de falar isso, mas não, o preço é esse, mas no fundo tá, meu amigo, vai lá, cara, vai lá. O que tu tá esperando? Tá esperando. Às vezes eu olho o preço e falo, a gente sabe que a pessoa tá mentindo, não tem como ser aquele preço, cara. Que é o preço de custo, mais barato que custo. Falei, ou o comércio lá tá roubando e tá vendendo mais barato, ou ele tá... contrabando. Ou o cliente tá mentindo, porque a maioria das vezes ele joga verde, aí tu joga um outro valor para ele, tu dá ajuda, aí ele, vou levar. Mas esse tipo de cliente que todo mundo vê já corre, porque a gente não estressa demais a gente, cansa muito. Né? É o famoso cliente chorão. Não, mas quando passa dos limites é complicado. Eu antigamente fechava negócio com o cliente chorão, e aí o cliente chorão ele já traz aquela zica no trabalho. O trabalho virava uma novela, dava problema, e o caramba, e tu tinha que ver o cara de novo, 4, 5 vezes. E aí, num belo dia, eu falando com Deus, falando, meu Deus, o que eu faço? Eu tô querendo ajudar. Pô, fiz o preço do cara. Toda vez acontece isso, essa novela é estressante. O pouco dinheiro que tu ganhou de lucro, tu perdeu porque tu foi 3, 4, 5 vezes. E aí veio na minha mente e falou assim, cobra o que é justo e dê o desconto justo. Quem quer, quer. Quem não quer, não quer. Aí eu adotei isso aí. Então, tipo assim, eu tenho o meu limite. Quer fazer comigo? É isso. Quanto que eu posso dar de desconto? É isso. Pra pai, pra mãe, pra tio, pra avô, pra desconhecido, pra não, entendeu? Quer. E aí, acabou o meu problema. Mas esse cliente chorão, nossa, é estressante demais, velho. Estressante, outros casos é a situação que você está até falando, cliente que não tem condições de comprar, às vezes falta, você vê o dinheiro contadinho ali, não deu, a gente pega e a gente tira, muitas vezes a gente tira do próprio bolso e ajuda o cliente, que a gente sabe que precisa e não tem condição.
E não é uma bobagem, né? Também você ajudar o próximo. Você não sabe o dia que você vai precisar. Isso, então a gente pega muito cliente assim, nessa situação. Ele quer comprar, ele acha que custar R$50 é um negócio de 55. Então, não, isso aí geralmente os próprios os balconistas, a gente sempre dá uma força também. Eu falo, gente, eu sei que não dá para ajudar todo mundo. Sim, não dá. Infelizmente, você não consegue a gente não consegue, então, a gente não consegue ajudar todo mundo, mas tem situações que a gente ajuda. É isso aí. Ô Anderson, uma pergunta seríssima, cara. Tu sabe que o brasileiro dá pingo dá nó em pingo d'água, né? E além disso, o brasileiro também, todo brasileiro é técnico de futebol e médico, né? Então vamos lá. Qual que é o perigo da automedicação, cara? Nem tem. Qual que é o perigo? Olha, põe perigo nisso, né? Esses dias eu tava olhando na internet uma bebê que morreu por pneumonia. Vamos supor, eu vou dar até um exemplo de um monte de mãe que vai com um bebezinho comprar um xarope para tosse. Porque a mãe indicou. A avó indicou. A criança está com tosse, eu quero um xarope para passar a tosse da criança. Nem sabe do que é a tosse. Primeiro que eu não autorizo ninguém a vender para bebê, entendeu? Até 1 ano, 2 anos, eu meio que não deixo, porque eu falo, mãe, você tem que levar essa bebê para o médico ler, escutar. Às vezes pode sair dessa tosse e virar uma pneumonia, a criança não tem resistência, cara. E vai embora por pura assim, negligência, entendeu? E o que mais tem em farmácia, infelizmente, não é nem porque as pessoas querem ir lá resolver, por causa do sistema de saúde que é saturado, a pessoa sabe que vai lá no UPA ficar horas. Vai ficar 2, 3 horas. Às vezes o médico também já está também saturadão. Às vezes a gente só critica o médico que está lá dando patada, mas o cara também está saturadão. Não importa se o cara ganha bem ou mal. Mas aí não é a profissão que ele escolheu? Mas o que acontece? Não é o plantão dele? Tem que trabalhar no teu plantão, tu não faz? Mas as condições deles também não são boas, né? Principalmente quando trabalha com povão, né? E às vezes é um médico só, porque outros não querem trabalhar nesses lugares. Então ele já está saturado, o pessoal vai tudo na farmácia, né? Então a gente pega... esse negócio que eles ficam lançando é só virose? Virose. Isso aí tem que pesar também pro lado deles. As pessoas, o que acontece? Eu pego muita pessoa... Não sabe, não pede fazer exame, é virose. Muita pessoa que vai na farmácia para ser atendido de uma maneira que o médico não foi atendido pelo médico. Nesse dia eu estava explicando para a pessoa lá uma situação de cólica renal, a pessoa ficou toda feliz, eu falei, nossa... Nem foi atendido assim, o médico um médico. Então, o médico nem para me falar essas coisas. Eu falei, porque ele já está saturado, ele quer te dar o remédio e então, vaza, mas se é o parente dele, ele não faz isso. Lógico. Aí não tem saturação. É isso que eu falo. O cara tem que ser profissional. Ele se formou e se dispôs a trabalhar assim. Ninguém obrigou, pegou ele. Senta aqui no hospital público. Vai lá e faz o teu papel de profissional e de homem ou de mulher. Então. Não atende mal. Que nem, até mesmo pagando. Quantas vezes a gente levou o nosso filho no médico por uma tossezinha, uma febrezinha, não quer tirar uma chapa, não quer fazer um negócio, não quer tirar um sangue para ver qual é que é. Aí minha esposa, eu quero que faça um exame de sangue nele. Mas não precisa. Não, precisa sim. Eu quero que faça, eu tô pagando. Aí você tem que ser grosseiro com a pessoa. Porque você tá pagando plano de saúde e nem quando tu paga, as pessoas querem te atender bem. Porque no plano de saúde os médicos recebem melhor. Recebem melhor, Então assim, imagina esse aí que você fala, que tá lá no hospital público saturado. Então a gente na farmácia, a gente tem que dar uma filtrada. Se você chega pra mim... Oi, me dá um xarope para tosse. Eu sempre pergunto o que está acontecendo, eu dou uma filtrada. Se preocupa, né? Muitas vezes o cara ia comprar uma coisa que não era para... Não tinha nada a ver. Se você não der a filtrada, olha, eu vou dizer que 70% dos casos, cara. A pessoa vai lá, fulano falou que era bom. Eu falei, não. E nem tudo que é bom para um é para o outro. Então, a gente dá uma filtrada. Às vezes muita gente indica algum medicamento e eu falo, não é o certo. Eu sempre falo para os clientes, estou indicando, mas o teu caso, isso aqui é para te passar agora, mas você tem que ir no médico porque você tem que precisar fazer exame. Eles reclamam disso aí, exatamente o que você falou, de atendimento lá, né? Mas é complicado, não sei o quê. É péssimo, porque tudo é virose. Ninguém pede um exame de sangue, ninguém pede uma chapa, eu fico pensando assim, eu espero que isso que eu estou passando, assim, tentando ajudar, resolva
Mas eu sempre falo, se não resolver, tem que ir no médico, cara. Tem que ir no médico. A maioria dos casos também tem muita coisa boba que dá para resolver na farmácia ali, dá, mas outras, se você deixar, a pessoa vai lá, acha que um xaropinho vai resolver. E não é só criança que eu vi falecer por causa de pneumonia, é adultos também, cara. Adulto tá com tosse, o cara não se cuida, vai piorando, falece por pneumonia. São coisas bobas que, na verdade, você tem que ter um certo cuidado. Exatamente. Principalmente com os seus filhos, né? Se você tem filho, filha, né? Um pai, uma mãe idoso que mora com você, ou mesmo que não mora, que você ajuda ele, pare de se automedicar. É o que eu falo para minha esposa. Graças a Deus ela se libertou disso. Ou então ela arrancou tudo que é remédio. Não importa se está com dor ou não toma remédio. Que é o que eu faço a vida inteira. Eu só vou tomar remédio no médico a hora que eu não aguento mais. E olha que tem bastante pessoa que vai lá, eu comprar um Dorflex que eu falo, eu preciso ter em casa. Eu falo, mas se tem alguma coisa? Não, mas tem que ter em casa, que se uma hora você precisa. Meu Deus, né? Tu tá entendendo? É como se for. As pessoas tratam medicamentos, igual a essas coisas, como se fosse arroz e feijão. Eu tenho que ter em casa. Sim. Não, pessoal. Eu tive problema de coluna. E o médico foi lá e me deu um manipulado. Mandei fazer. Ele, toma 2 de manhã, depois do almoço, 2 depois do almoço, 2 depois da janta. Meu irmão, eu tomei o remédio, eu quase morri. Tava super forte. Eu tava trabalhando na escada. Tonteei, passei mal, vomitei. Se eu caio? E se eu não sou um cara ligeiro? Quando eu comecei a sentir tontura, eu já pulei, e sentei ali, que tinha um gramadinho, já sentei, esperei evacuar tudo que tem que evacuar. O cara quase me mata. E era pago. Era médico pago. Lá... Entendeu? Engordei 10 quilos. Ainda bem que não é nada, né? 10 quilos em mim. Sim. Engordei 10 quilos, peguei uma gordura abdominal absurda. Aí eu fiquei pensando, mas o negócio me deixava, anestesiado. Aí eu me sentia como? Um moleque de 20 anos, né? Trabalhando. Aí eu falei, mas não tá me curando. Eu tenho que tomar remédio que me ajude a me curar. Remédio que me ajude a iludibriar a minha dor, eu não quero, não vou tomar. Não tem necessidade, não tá me curando. Sim. E aí eu arranquei da minha vida. Eu já até queria aproveitar, avisar as pessoas, para de tomar antigripais, principalmente esses que dão sono. Gente, lá quando a pessoa pega, eu falo, você vai trabalhar? Vou. Então, leva desse outro que não dá sono, porque esse aqui vai acabar com você no trabalho. Vai acabar e outro, você vai dirigir, é um perigo. É um perigo. E se trabalha com mão, perde um dedo, perde uma mão de graça. Perde a vida, às vezes, que a máquina arranca tudo. A maioria dos antigripais, eles têm uma dosagem de antialérgico junto, né? Para parar aquela coriza, aqueles espirros. Então eu falo, pega desse outro que tem uma dosagem menor, ou outro que nem tem antialérgico durante o dia, você toma só à noite. Mas infelizmente eu acho que isso aí não vai parar. O ser humano é assim, cara. Ele é o meu dinheiro, é a minha vida, é o meu filho, é o meu, tudo é meu. Ele não quer se preocupar com realmente o que tem que acontecer, o que pode dar de reação. Sim. Não é? Verdade, com certeza. Então assim, vamos ter consciência que medicamento não é brincadeira, cara. Acabou, já não é do nosso tempo, dos nossos avós, não, da nossa mãe, do nosso pai. O negócio tá sério. Os medicamentos estão ficando mais fortes. Você pode tomar um e, pacotar. Exato. E aí não tem mais volta, né? Não é não? E aí, Lu? Anderson, vou fazer a minha pergunta final aí, que o tempo é curto, está acabando. Vou fazer duas perguntas em uma. O farmacêutico, ele é um psicólogo no balcão ali, é um psicólogo. E a outra pergunta é, clientes viraram seu amigo já, cara? Como é que é isso aí? Os dois. Eu tenho bastante cliente lá. Vamos lá. Eu tenho quase 20 anos de profissão. Eu tenho cliente que me procura desde o começo até hoje. Aonde tu vai, ele vai. Porque está acostumado com você. Fidelidade, confiança. Exatamente. Fidelidade, confiança. Você trabalha também, você é psicólogo, querendo ou não. Sim. Às vezes você conversa de assuntos alheios sem ser o problema que ele tem, entendeu?
Então, vamos supor, às vezes mudam de loja, manda para uma outra loja. Aí tem cliente que vai até lá por causa disso, por causa de mim. Isso é bom, né? Eu não... Mostra o quanto você eu fico feliz. Profissional. Eu lembro desde a primeira vez que você passou aquilo que me fez bem, pegou confiança comigo, aí... Tu virou o doutor dela. E uma coisa que eu tenho, que eu acho que os profissionais têm que ter, é ética, cara. Ética de não querer... Você trabalha num comércio, querer ganhar dinheiro em cima da pessoa, entendeu? Assim, em cima do problema da pessoa. É uma coisa que eu tenho... Eu tento o mínimo fazer a pessoa ajudar, ao mesmo tempo não achar que ela tem que gastar horrores, né? Tipo assim, ela tinha que gastar 100 manga, aí tu vai empurrando... Tem situações que eu chego pro cliente, a tua situação, cara, tu vai ter que gastar uma graninha aí, porque não é só um cremezinho que vai resolver, principalmente problema de furúnculo, assim, é um tratamento em si. Então, você quer uma pomada de beladona, não, isso aí não vai resolver. É uma série de fatores para tratar furúnculo. Então, você vai gastar uma grana. Situação de pele, eu explico, eu sou sincero. O problema de pele é caro, né? Eu falo, você vai gastar dinheiro aí também, entendeu? Tem outras situações, não, esse aqui já... É uma situação complicada para mim também, que eu não posso ficar... Só acha que eu tô querendo ganhar em cima dela, mas não, eu explico, Mas a maioria das vezes é isso mesmo, é confiança, a pessoa vem conversar com você, sai de lá melhor, sabe? Foi bom te ouvir, alguma coisa. Eu sempre falo, sempre vai também no médico, conversa com ele. Nunca esquecendo de direcionar a pessoa. Se você não está contente com ele, passe em mais 2 para tirar dúvida, entendeu? Sempre estou tentando ajudar da melhor maneira possível, né? Hoje, a gente vai fazer o bate-alfa e é uma pergunta. E tu responde reto e direto o que vier na tua cabeça, para que a gente conheça um pouco mais do que tu pensa. Um momento que ficou marcado na tua vida. Você diz profissional ou da minha vida mesmo? Um momento que ficou marcado na tua vida. Olha, fora conhecer o Luciano. Eu vou ser sincero, minha infância mesmo, cara. Minha infância mesmo. A gente não pode viver de nostalgia, mas para mim foram as melhores épocas. Então, momento, vamos supor, eu tava... Você lembra do Play Center? Eu sempre caio... Querendo ou não sei, isso parece que vem comigo a minha vida inteira. Eu sempre lembro desses momentos comigo, os melhores momentos felizes, assim, sabe? Momentos a gente teve vários na vida, momento que mas essa parte, não sei porquê, me toca, me dá até frio de pensar nessa situação. O que te faz ter sentido na vida? Antes eu fazia essa mesma pergunta em mim, agora eu tenho filho, né? Então a gente vive por eles, cara. Algo que você perdeu em algum momento da sua vida, mas que você recuperou? Olha, eu já passei por situação de tristeza bem grande. Hoje em dia, nem de longe eu sou assim, né? Se eu colocasse você numa sala com pessoas que já passaram por sua vida, quem você abraçaria primeiro? Meu pai. Um projeto que gostaria de realizar? Eu quero ser empreendedor também. Se eu pudesse voltar no tempo, eu ia pro Play Center. Não, se eu pudesse voltar ao tempo, eu não faria muita coisa que eu não tinha cabeça. Hoje em dia eu tenho uma cabeça então eu não faria muita coisa que eu fiz, entendeu? Existe em mim arrependimento, sim. Não, lógico que eu vou sofrer disso, mas tem coisas que a gente fala, se eu tivesse a cabeça de hoje, jamais teria feito, né? Um desejo? Ter saúde e paz, cara. Um som? Um som? Cara, pra mim é só rock. Pô, tu é da tribo dele? Pô? Você sabe, Um sentimento ou atitude humana que você não aceita? Maldade no coração das pessoas. Isso pra mim é imperdoável. Algo que te faz sair do sério? Pequenas coisas. Vou citar um exemplo bem rápido. Eu saí 3 e pouco da manhã com o carro, tava passando bem no cruzamento. Depois tu pode ficar 1 hora ali que não vai passar nenhum. Aí eu falei, quase bati esse dia. Eu falei, como é que pode, cara?
Algo de madrugada. Então, 3 anos não tinha nem nada, não tinha uma alma viva. Só foi sair e passou o carro. Nem morcego tava voando. Eu fiquei assim, meu Deus, cara, como é que pode? Um livramento? Acho que praticamente nenhum. Não tenho. Uma pessoa para assumir e uma pessoa para trazer de volta. Trazer de volta meu pai para assumir, eu não consigo ter esse sentimento infelizmente tem assim, eu acho que para assumir qualquer pessoa que seja ruim, sabe, ao ponto de matar alguém, isso para mim não queria que existisse. Um amigo, amiga? Amigo, tenho vários, cara, vários, assim, não tenho um especial, inclusive meus de infância são todos especiais, cara, não consigo falar, nossa, esse foi meu top dos top. Não é sobre top, é o amigo que hoje em dia ele é mais conectado com você. Não quer dizer que ele é melhor que os outros, que são de momentos, que nem o Emerson era o meu melhor amigo naquele tempo, mas o Luciano também era, etc. Hoje, o Luciano é o meu amigo porque a gente trabalha juntos no podcast. Então, não quer dizer que o Emerson deixou de ser, nem o Marinho e nem os outros demais. Entendeu? Então eu tô falando um amigo. Aquele que, neste momento, se conecta mais com você, que está sempre presente. Olha... Pode ser amiga, pode ser amigo. Pode ser a Micaele. Quem é a Micaele? Minha companheira, mãe da minha filha. Então. Essa é pau pra toda obra. Essa é que te atura. Ela me atura, mas eu acho que aturo muito mais ela. O que eu mais preciso? Eu preciso mais tempo pra mim. Eu trabalho demais. Tem que aproveitar. Quantos anos tem sua filha? Tem 5 anos. Então. Vai fazer 5 Daqui a pouco ela tá com 18, exatamente. Tá trabalhando. Nem tudo é dinheiro. Exatamente. Pô de alfa. Pô de alfa é? O podcast Pô de Alfa, o podcast que você está participando, sim. O que é? O que é para você? Para mim aqui eu estou maravilhado aqui. Fui muito bem recebido, é top, convido a todos a assistirem. O Anderson, ele é? Sou uma pessoa do bem, calma. Calminho. Então, bem calmo, sou uma pessoa do bem. Gosto de... Infelizmente tem um humor negro, meio parecido com o Luciano, para ir de algumas coisas. Lógico que coisas sérias a gente não usa para isso. Mas para tirar sarro de algumas coisas é assim. O humor negro que tu tá falando é isso? O humor negro é chacota. O Luciano cai aqui, em vez de ajudar, eu vou dar risada primeiro. Tá. Sério? Tu tem isso? Eu não vou aguentar, ela já sabe muito bem disso. A gente quer te agradecer por esse bate-papo, poder te rever. Maravilhoso saber que você está bem, com saúde, com família. Quer mandar um abraço, um beijo pessoal? Bom, gente, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui e estou bem maravilhado com o estúdio aqui, com vocês. Mandar um beijo para a família. Fico feliz em rever, principalmente meus amigos de infância. Eu queria ver todo mundo, o pessoal da Alfaia também. Todo mundo praticamente me conhece ali, desde os mais veteranos, os mais novos. E um abraço para minha família, o pessoal que trabalha comigo. A gente já chamou o Hélio e o Xixa, e os dois deram um nó, a gente não vieram. Fica o convite aí pros dois. Falaram que ia vir. Pode ter certeza que eu vou apertar eles. Eles vão assistir aqui, eles vão querer vir. Com o maior prazer, gente. E aí? Agradecer a tua presença, Anderson, muito bom te ver depois de alguns anos aí, saber que você tá bem, tá com uma menina aí, acho que ela deve ser um grude contigo, cara, e fico feliz por ti, uma satisfação te rever, cara. É isso aí mesmo, gente, eu que também fico feliz por estar aqui e rever vocês também, gente. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, o bate-papo foi da hora, fique com Deus e até lá.